E a gente começa trazendo as repercussões da condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a 27 anos e 3 meses de prisão. E também de outros 7 réus, incluindo parte da elite militar do país, por envolvimento direto na articulação de uma trama golpista no Brasil. Além das penas de prisão, tem ainda multas pesadas para os condenados. Vamos ver na tela como é que ficaram essas penas na chamada dosimetria. Tá aí. Ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Walter Braga Neto, 26 anos de prisão. Almir Garnier, 24 anos de prisão. Em seguida, Anderson Torres, 24 anos de prisão. Na próxima tela, a gente tem a outra parte. General Augusto Heleno, 18 anos e 8 meses de detenção. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos. Alexandre Ramagem, 16 anos e 1 mês e 15 dias. Esse foi mais detalhado ali, 16 anos, 1 mês e 15 dias. E o delator, Tenente Coronel Mauro Cid, ele que ajudou nas investigações, se propôs a ajudar nas investigações para que tivesse uma pena reduzida, e foi reduzida mesmo. Mauro Cid, Tenente Coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, 2 anos em regime semiaberto. Lari, as penas altas já eram esperadas, né? Afinal de contas, a gente viu que a turma ali que participou do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro de 2023, muitas dessas pessoas tiveram condenações de até 17 anos. Para articuladores, naturalmente, deveriam ser penas maiores. Afinal de contas, são os cabeças, os mentores. Quem se deu bem nesse caso aí, como eu falei por último aqui agora, foi o Tenente Coronel Mauro Cid, né? O delator que colaborou com as investigações e pegou ali 2 anos de prisão em regime aberto, né, Lari? Então, André, a gente observa, né, em relação a essa definição das penas, primeiramente que chamou bastante atenção já a definição, né, das penas, já a dosimetria ocorrendo ontem, porque a expectativa até então era para ter o voto da ministra Carmen Lúcia, possivelmente o voto do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e hoje, né, seriam as 2 sessões reservadas para a definição das penas, para essa dosimetria. A gente lembra que já tinham 2 sessões marcadas para agora de manhã, que começaria às 9 horas da manhã, e uma à tarde começando às 2 horas da tarde, mas tudo aconteceu ali já por volta das 6 horas, 7 horas da noite, já com essas definições de pena. E é importante a gente lembrar, né, André, porque a questão da delação do Mauro Cid, ela teve no centro de várias polêmicas envolvendo a ação penal da trama golpista. Não apenas pela quantidade de depoimentos, argumento inclusive que foi utilizado pelas defesas dos réus, tentando desqualificar o que havia sido dito por Mauro Cid, que ele falou por diversas vezes e teve que fazer esclarecimentos posteriores, e aí o próprio ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, em seu voto, esclareceu, né, que os vários depoimentos dados por Mauro Cid no contexto da delação premiada foram dados porque eram temas diferentes, então a Polícia Federal decidiu ali dividir em 8 depoimentos e que os esclarecimentos posteriores foram sendo feitos conforme novos fatos foram sendo apresentados. Então, ele conseguiu manter os benefícios da delação premiada, esses benefícios que resultaram inclusive nessa pena reduzida, etc. Mas muito se comentou também ao longo disso tudo se de fato Mauro Cid iria conseguir manter os benefícios concedidos, uma vez que ele estava fazendo ali a delação premiada. Então, por exemplo, nas vezes em que ele precisava voltar para dar algum esclarecimento, nas vezes em que ele era questionado por que omitiu ou não detalhou determinado fato, a repercussão
discussão aqui em Brasília era no sentido de, será que agora ele vai perder os benefícios da delação premiada? Será que agora ele vai ser prejudicado de alguma forma? E não, né? A gente viu, portanto, essa definição dessa pena de 2 anos, e lembrando também que o próprio ministro Luiz Fux, que foi o que divergiu de todos os ministros, que apresentou divergências principalmente em relação ao voto do relator ministro Alexandre de Moraes, votou para aceitar a delação premiada, votou para que os benefícios fossem garantidos a Mauro Cid, e agora a gente viu todo esse resultado, né, André? Exatamente. Agora, chamando aqui o colega Fred do BOC aqui. Ô Fred, essa aceitação ali da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ela traz naturalmente um reforço, né, para que essa instituição da delação premiada no Brasil seja incentivada naturalmente, porque durante todo esse período houve momentos em que se levantou, como disse a Larissa, a possibilidade de cancelar, de derrubar essa delação dele. No entanto, ali os ministros votaram a favor da delação. O único que foi contra foi o Fux, que foi contra tudo, inclusive o que ele mesmo dizia antes. Ele se embaralhou ali na condenação até ontem, durante as falas ali da ministra Carmen Lúcia e também do ministro presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Ele se justificou em vários momentos, mas o fato é, Mauro Cid, condenado a 2 anos de prisão em regime aberto ou semiaberto ali, ele se fortalece, se salvou a família dele, o pai dele também, que também é do Exército, e tendo essa pena de até 2 anos no Exército, ele está tranquilo, ou seja, é um reforço para a delação premiada no nosso país. É porque os outros generais e oficiais, eles vão responder também por inquérito militar com relação a isso, né? A questão da delação premiada é um instituto previsto na lei brasileira que já está bastante consolidado. Ele foi muito empregado na questão da Lava Jato, né? Vários acordos de delação. E agora o do Mauro Cid chama a atenção justamente pelo fato, como Larissa bem disse, ele estava no centro do debate desse julgamento, né? Vários dos advogados de defesa questionaram a validade, né, dessa delação, a veracidade da delação e alguns compromissos que o Mauro Cid ele acabou indo e vindo ao longo de todo o julgamento. Mas é importante a gente, com relação a isso, ver que a legislação brasileira está sendo cumprida, a lei está sendo cumprida, e que isso que é o mais importante, né? É que as instituições seguiram o seu curso e elas precisam ser respeitadas, e isso é muito importante para a democracia brasileira. Gente, ontem, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes enviou, inclusive, uma mensagem a todos os juízes brasileiros e cravou: tomem suas decisões sem medo. Vamos acompanhar. Algum de nós aqui, o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. E eu, obviamente, 1000 vezes mais ameaças. Isso não é uma grave ameaça ao funcionamento do judiciário? Determinar, arquive o inquérito, chega, saia. Pois é, agora vamos trazer uma questão para nós três aqui para a gente debater. Será que é possível dizer que esse julgamento traz uma nova visão do povo brasileiro sobre aquela velha máxima de que no Brasil só são punidas pessoas pretas, pobres e que não têm poder nenhum? Fred, começando com você, será que é possível dizer isso?
Não acho que seja possível, não. Eu acho que, como eu falei, eu acho que esse julgamento é importante pela preservação das instituições, certo? Ainda tem para todos eles aos embargos de declaração, é muito pouco provável que altere a pena ou que altere a situação de condenação. O que poderia gerar alguma mudança seria os embargos infringentes que nós falamos ontem, mas como a decisão foi de 4-1, né, não cabe esse tipo de recurso, né? Foi falado também a questão de um recurso a cortes internacionais, mas na legislação as cortes, as decisões nacionais são soberanas dentro do território nacional. Você pode ter alguma pressão internacional em relação a isso, mas não há como, não é nem essa a função de tribunais de cortes internacionais, por exemplo, como o Tribunal Penal Internacional. Ele não tem o poder de reverter sentenças nacionais. Então, eu acho que o importante, como eu disse, para esse momento, é que as instituições passaram por um teste severo, né? Como o Alexandre Moraes falou, uma polarização muito intensa ao longo de todo esse período, né? Há a garantia de defesa aos réus, né, agora condenados, e também a possibilidade de que eles possam continuar. E, como nós vimos também, há uma questão da possibilidade deles continuarem essa luta em outros poderes, como é a questão da anistia, né? Agora, Lari, você acha que essa mensagem do ministro Moraes a todos os juízes brasileiros, as comarcas, como ele disse ali, afinal de contas, se as outras pessoas não têm a segurança que eles têm lá, a quantidade de ameaças que eles têm, imagine cidades menores, cidades pequenas, como é que fica a situação deles? Eu levantei a questão aqui, será que esse julgamento, condenando o ex-presidente, condenando generais de 4 estrelas, manda um recado dizendo, olha, tem uma coisa mudando aqui no nosso país, tem uma nova flor nascendo aqui, que é a da justiça, para dizer que aqui também vão presos e são condenados os poderosos do nosso país, hein, Lari? Olha, André, é um recado bem enfático dado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Claro, como você disse, a gente precisa analisar todo esse contexto nacional, né? Em comarcas regionais, em localidades em que não tem como garantir a segurança que os ministros do STF têm, mas é um recado importante também, né? Em relação a seguir ali, no caso do STF, né? Protegendo ali defendendo a Constituição Federal e tentando evitar possíveis interferências, enfim, né? A gente viu, inclusive, aí interferências diretas vindas do próprio governo norte-americano, né? Vindo ali do governo de Donald Trump. Então, um recado bem enfático e importante nesse momento, né, André? Lari, quais são os passos aqui para frente? O que acontece? Bolsonaro vai ser preso e quando? Já tem essas informações? Olha, André, agora a gente precisa que o Supremo Tribunal Federal publique o acórdão, né, oficializando ali tudo. O STF tem um prazo de 60 dias para fazer isso, mas tendo em vista que existe toda uma movimentação para terminar tudo, né, em 2025, esse prazo deve ser reduzido. Depois da publicação do acórdão, as defesas têm 5 dias para apresentar os embargos. Como o Fred disse, embargos infringentes que poderiam mudar o rumo do julgamento não cabem, então as defesas devem recorrer aos embargos de declaração. E aí vai depender de uma análise ali dos próprios ministros, e só quando a gente tiver ali o que é chamado de transitado em julgado, né, o trânsito em julgado, com a finalização da análise de possíveis recursos, é que a gente pode falar, então, né, aí o STF vai expedir a ordem para que a pena comece a ser cumprida por eles, e aí sim a gente pode falar nesse início de cumprimento de pena. Aqui em Brasília fala-se que esse início seria ali no fim de outubro, início de novembro, mas é só uma especulação mesmo, nada oficial, porque a gente precisa da publicação desse acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, André.